Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa nossa videoaula de hoje nós vamos discutir o texto Relações entre Aprendizagem e Desenvolvimento em Piaget e em Vygotsky, Dicotomia ou Compatibilidade. O autor é Marcílio Lira de Souza Filho. O texto do Souza Filho, a gente poderia dar início à sua discussão da seguinte maneira, a partir de duas perguntas-chave que vão acompanhar o debate sobre Piaget e o debate sobre Vygotsky. Que perguntas são essas? A primeira delas, o estágio de desenvolvimento determina o que pode ser aprendido? E a segunda pergunta, a aprendizagem facilita o desenvolvimento? Repare que nós temos aqui dois universos distintos. Um que os autores vão tratar aqui por desenvolvimento e o Marcílio Lira de Souza Filho ele vai acompanhar isso. E o que seria desenvolvimento? Seria, em último caso, a faixa etária, a maturidade que todos nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Isso é o primeiro, é o que eles colocam como desenvolvimento. Segundo, a aprendizagem propriamente dita. Tá? Então, traduzindo isso, como ficaria a primeira pergunta? Tá? Quer dizer, o estágio de maturidade é que determina o que pode ou não ser aprendido? E a segunda pergunta, na tradução aqui, a aprendizagem facilita o aparecimento dessa maturidade? Tá? Quanto mais se estuda, mais maduro se fica. Essas são as perguntas que vão nortear a discussão sobre Piaget e Vygotsky. Bom, no tocante a Piaget, o autor destaca três pontos fundamentais nas ideias de Piaget. O primeiro ponto é, assim como toda entidade biológica tem uma organização interna, o aprendizado humano também possui uma organização característica. O segundo ponto, vamos explicar cada um deles, essa organização interna é responsável pelo funcionamento do organismo, pouco importante se é uma criança ou um idoso. E por fim, o terceiro ponto, a interação entre o organismo e o ambiente promove adaptações e processos de organização. Vamos ao primeiro ponto aqui. Toda entidade biológica tem uma organização interna. O aprendizado humano também possui essa organização. O que o Piaget estaria dizendo com isso? Tá? Dizendo que todos nós possuímos um instrumental já devidamente organizado e que nos permite aprender. Tá? Esse aprendizado, portanto, ele segue um determinado processo, tá? Um determinado encadeamento, tá? Que efetivamente ele ocorre em todas as pessoas e todos efetivamente nascem com isso. Tá? O segundo ponto, quando ele fala que essa organização interna é responsável pelo funcionamento do organismo, o que ele quer dizer? Que esse aprendizado, tá? essa estrutura já devidamente organizada dentro de nós, é ela que vai tornar possível o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento quando criança, quando adultos, tá? E quando idosos. Então, esse instrumental que sempre vai organizar e vai dirigir o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado. Tá? Agora, evidentemente, aí a gente cai no terceiro ponto, isso não significa que não haja uma interação entre o organismo e o ambiente. Tá? Ou seja, esse aprendizado ele seria igual para todas as pessoas? A resposta é não. O instrumental é igual. Agora, o aprendizado ele vai apresentar diferenças na medida em que cada pessoa estará coabitando um determinado ambiente. Então, uma pessoa, vamos traduzir isso em língua portuguesa, tá? Uma pessoa, por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa que viva numa grande cidade e uma outra pessoa que viva numa zona rural, em ambos os casos, tá, são pessoas com a mesma capacidade. O que vai fazer variar é o ambiente. Então, o ambiente de uma grande cidade forneceria uma gama de coisas que uma pessoa na área rural não teria, como a recíproca também seria verdadeira. Um sujeito na área rural viveria uma série de coisas que o sujeito na área urbana não. Daí as pessoas apresentarem diferenças, mas não porque elas possuam esse arcabouço diferente. Tá? Ora, se isso sintetiza muito superficialmente os argumentos de Piaget,
Tá? No caso de Vygotsky, o que o autor nos chama a atenção? O primeiro lugar é que, para Vygotsky, a cultura compõe a natureza humana num processo histórico. Ou seja, tá? Eu tenho um homem, um ser humano, que ele não está, ele até está dialogando com o seu ambiente, porém, a variável independente, ou se vocês quiserem traduzir de outra forma, aquela peça que é chave para o aprendizado é o próprio ambiente. Nós somos fruto do meio em que vivemos. Tá? E nesse sentido, tá, o que a aprendizagem pode fazer é estimular esse processo, mas um processo que tecnicamente já está posto. Tá? Um processo que tecnicamente já foi colocado na medida em que todos nós somos seres sociais, todos nós habitamos um determinado espaço, vivemos em uma determinada sociedade e, portanto, estamos presos a uma determinada cultura. Tá? Em último caso, como o autor, o Marcílio de Souza Filho, ele sintetiza o pensamento dos dois, do Piaget e do Vygotsky. Tá? Em último caso, a ideia do Vygotsky seria de fora para dentro, ou seja, eu tenho uma cultura que me engloba, no final das contas. Enquanto que em Piaget, o processo é de dentro para fora, é o indivíduo com o seu arcabouço já previamente colocado, tá? É que vai interferir e gerar o mundo em que vivemos ou contribuir de forma decisiva em relação a esse mundo. Ora, no final das contas, qual é a moral dessa história? Para o Marcílio de Souza Filho. Tá? Quer dizer, a escola, qual seria o melhor modelo? Adotar o modelo do Piaget ou o modelo do Vygotsky? Tá? No final, ele próprio ele identifica que o ideal é usar os dois. É isso que acontece. Não há como abrir mão de qualquer um desses modelos nos processos educativos. Tá? Isso é o que o Marcílio Lira de Souza Filho nos chama a atenção, e com esse comentário nós encerramos essa videoaula.